Franciane Fenolio, Chief of People and Operations. Sejam bem-vindos ao AI Talks by Hera Build. Nossa convidada de hoje é a Juliana Fernandes, executiva de recursos humanos da Comgás. Ju, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Vou pedir para você se apresentar e contar o que você fez de mais extraordinário na vida. Obrigada, para mim é um prazer estar aqui, muito feliz pelo trabalho que vocês vêm fazendo no mercado, viu, com a Hera. Bom, começando pelo que eu fiz de mais extraordinário, porque não tem como eu fugir desse lugar, meus filhos, né? Claro. Eu acho que todo dia, quando eu olho para eles, eu acho que essa é a coisa mais desafiadora que eu fiz e faço na minha vida, conciliando com a minha carreira. E eu tento sempre me lembrar que esse é o maior projeto, que se esse der ruim, ninguém vai poder resolver por mim, né? Eu acho que só isso já deveria ser algo que fizesse com que eu tivesse o maior foco no meu dia a dia, né? Então, meus filhos, com certeza. Me apresentando, né? Então, eu sou profissional da área de RH. Eles contam, né, na visão deles, que o que eu faço é cuidar das pessoas, é como eles entendem o meu trabalho. E ao longo desses 20 anos de carreira, eu passei por diversos segmentos. Eu acho que eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei, né, vi isso como um atrativo, poder conhecer mercados diferentes. Então, comecei minha carreira no mercado financeiro, depois eu passei por química e petroquímica, varejo, e agora eu estou na Comgás. Ela está hoje presente no estado de São Paulo, é a maior empresa, né, de distribuição de gás natural encanado, né, dentro da América Latina. E uma empresa de 150 anos, né, que tem muita história. Com certeza. E além disso, eu também faço, né, alguns projetos sociais, então eu sou mentora em programas de empoderamento feminino, também jovens e vulnerabilidade social, porque eu acho que prosperar na carreira, né, e dar essa capacidade de sonhar e avançar é algo que conversa muito com o meu propósito pessoal mesmo de vida. Que bacana, Ju. A Ju tem um currículo vasto para compartilhar aí com a gente, então, muitas ideias. Ju, para começar, qual que é a sua perspectiva sobre desenvolvimento e promoção de práticas de diversidade e inclusão, assim como de cultura nas organizações modernas? O que você pensa a respeito? Esse é um assunto maravilhoso, né? Que a gente poderia ficar horas aqui falando sobre isso. Eu vejo que, assim, primeiro a gente precisa entender o contexto que a gente tá, né, Fran? A gente já vem num contexto, e não é de 2024, acho que isso já vem pelo menos desde 2020, né? Que é um contexto que a gente tem muitas forças cruzando o mundo mesmo, né? Então a gente olha para a tecnologia, né, que é o que a gente vai aprofundar hoje, né? Com todas as tendências que tem vindo, né? Inteligência artificial, DNA, enfim, uma série de outros elementos. Aí você tem uma força geracional que a gente nunca teve tantas gerações trabalhando junto, né? O que é maravilhoso, porque essa diversidade toda, ela enriquece bastante, né? Dentro das organizações. Com certeza. Mas traz uma complexidade adicional para o ambiente, né? Eu lá na Comgás, eu participo, né? Eu sou uma das sponsors do Grupo Evoluir, né? Que é o pilar que a gente trabalha, né? Muito forte essa frente de geração. Então, assim, é um assunto super rico também. E você tem a frente de mudanças no mercado de trabalho, né? Quando você pensa na gig economy, por exemplo, né? Que já é muito forte, né? Nos Estados Unidos, cada vez isso se aproximando mais do Brasil. Então, o que eu quero dizer é que a gente já está num cenário de grandes complexidades, né? Então, quando a gente pensa em cultura, eu acho que a primeira coisa é a gente ter clareza de quais são os atributos dessa companhia e o que a gente quer promover. Isso é muito importante, porque tendências vão ser lançadas o tempo inteiro. E não é tudo que vai se conectar com a tua empresa, né? Você precisa ter clareza de qual é a tua identidade, como é que você quer se posicionar no mercado, qual é o legado que você quer deixar. E isso passa muito forte por reconhecer os teus atributos, ter uma estratégia clara e conseguir, de fato, engajar as pessoas nisso. E quando a gente pensa em home office, uma série de coisas, né, isso traz um desafio ainda maior para a gente, né, como empresa, né, assim, de você fazer o onboarding das pessoas, integrar, porque tem muita gente que ainda aprende observando, né, Fran? Sim, não é? Com certeza. E a diversidade, eu vejo que é um tema que ela ganhou muita escala nos últimos tempos. Para mim, também está ligada ao apetite que você tem enquanto estratégia organizacional, para saber o quanto você vai investir de letramento, o quanto você vai investir nas tomadas de decisões que você precisa ter. Agora, se você perguntar, e claro, treinamento e tudo que compõe um portfólio para você ter um programa bem estruturado. Mas se você perguntar a minha opinião, eu acho que o maior ganho que a gente tem com a questão toda do avanço, né, da diversidade, é as pessoas podendo cada vez mais serem quem elas querem ser, né?
dentro de uma governança, dentro do respeito, mas podendo, de fato, ter um ambiente que você consiga expressar o que você é. É muito ruim quando você... E a gente viveu muito isso, né, ao longo desses 20 anos, né? Pessoas que, às vezes, poxa, nem contavam direito o que elas faziam no fim de semana, ou elas não queriam abrir, muitas vezes, a vida pessoal com medo do que aquilo poderia significar para a carreira delas, né? Então, você entender, né, que você precisa... buscar o teu letramento, desconstruir para construir novamente, entender que uma pessoa que consegue ser quem ela é, ela vai entregar um trabalho ainda mais qualificado, ela vai promover uma inclusão muito maior no ambiente e que a empresa, em contrapartida, vai ter um time que se sente muito mais engajado e pertencente. Eu acho que são avanços que não tem como voltar atrás, né? Tem toda Eles a razão. só crescem. Tem toda a razão. Isso que você está falando é muito segurança psicológica, né? Exatamente. Que a gente busca isso hoje dentro das companhias. E eu acho que é algo que atrai muito, né? Os colaboradores, as pessoas que vão em busca de uma nova posição, enfim. E quem já está dentro das empresas também, se elas percebem que não existe isso, eu acho que é um ponto muito importante, muito relevante, né? Então, se os líderes não estão preparados para criar um ambiente seguro psicologicamente falando, né? Eu acho que fica muito complicado a gente pensar em diversidade e inclusão, né? Se a gente não tem esse ambiente seguro. Com certeza. E é uma jornada, né? É uma jornada. É uma jornada. Exato. Perfeito. Ju, e como que você enxerga o papel da inteligência artificial nas futuras estratégias de diversidade e inclusão? As oportunidades, assim, das empresas poderiam explorar para ampliar essa representatividade e reduzir os vieses nos processos de D&I usando tecnologia? Super interessante. Olha, primeiro, eu vejo que dentro dos processos de atração, nas áreas de talent, né? Eu vejo que cada vez mais a gente tem conseguido incorporar processos, né, livres de vieses. É claro que esse é um desafio enorme, tá? A gente vê pelas manchetes, né, que saem muitas vezes, né? Mas como é que os rankings estão sendo feitos? Poxa, primeiro contato com o candidato, né, através aí de startups, né, que já fazem essa primeira conversa, né, para você, recrutador. Mas como é que a gente garante que o que ele está capturando ali está realmente livre de vieses? Eu acho que a gente vai aprendendo junto com o processo. Mas eu, particularmente, dentro de atração, e essa é uma área que fica comigo na Comgás, eu vejo grandes avanços, né? Assim, a gente tem planos ali de conseguir incorporar cada vez mais, né, dentro da nossa jornada. Mas eu acho que tem um ponto, Fran, que é quando a gente olha para os dados, né? Os dados hoje, né? Tudo que a gente vê que a gente aprende em cima desse conjunto de dados são dados que são enviesados pela história social, né, do nosso país, né? E se você parar para pensar, né, que tem pesquisas que dizem que em 2030 a presença na internet vai ser muito maior da máquina do que de nós humanos, né? O que a gente está ensinando? Esse eu acho que que legado ali, né? A gente está deixando, né? Como é que a gente olha para isso? E eu entendo que tem assuntos, tá? Que são responsabilidade de todos, mas tem um componente que é individual. O que eu estou gerando? O que eu estou populando, né? Quando eu olho para esses dados? Porque isso vai ter uma consequência lá na frente também. Sim. Né? Então, da gente realmente, assim, desconstruir para construir novamente, né? E ter esse olhar de que hoje, da maneira que o mundo está organizado, né? Tudo que a gente vai trazendo para essa presença de internet, para essa rede social, de alguma maneira isso vai servir porque as futuras gerações vão aprender, né? Sim. Então, a gente tem uma capacidade enorme de propagar tudo isso. E isso traz uma responsabilidade também para cada um de nós, né? Sim. Sim, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Com certeza. Perfeito. E na sua opinião, assim, essas parcerias inovadoras influenciadas pela tecnologia e IA, elas podem contribuir para o processo de gestão de pessoas em geral? Quais as áreas, assim, que você acha que mais se beneficiariam dessa tecnologia? Olha, eu vejo na jornada inteira da experiência do colaborador, quando a gente pensa que vai da contratação, da atração no mercado até o offboard, né, que seria a saída. Tá. Eu vejo oportunidade em todas, tá? Mas quando eu vou para as
comunidades, os debates de RH, assim, claro, cada empresa está num momento, mas eu vejo que principalmente em tudo que envolve atividades transacionais, né, com oportunidade de automatização, eu já vejo isso sendo muito mais presente. Então, quando você vai para as áreas de CSC, Shared Services, né, por exemplo, boa parte de atividades que eram feitas, né, muitas vezes pelo próprio business partner, né, que é uma agenda, né, que está sempre super atribulada, um papel super estratégico, mas a gente já vê, né, um aporte muito maior nesse sentido de tirar o que é transacional, dar um apoio ali para o líder, mas você ter uma concentração de tempo em outros tipos de discussões. Atração, como a gente já falou no início, quando você avança e você vai, por exemplo, para treinamento em desenvolvimento, na Você RH desse mês, né, tem uma matéria trazendo vários cases, um deles uma empresa super grande, né, que já faz o input disso para a construção de planos de desenvolvimento individual, que é bem interessante. Preparação para feedback, coaching. Quantas pessoas estão, né, se beneficiando, né, e usando da ferramenta para fazer o coaching. Então, eu vejo oportunidade em tudo. Agora, qual é o ponto, tá? A grande questão. Ainda a gente vê uma concentração grande de pessoas que olham a inteligência artificial como um fator limitante quando a gente pensa no mercado de trabalho. Ou seja, o quanto de fato eu estou aberto para aprender o que eu posso aportar, né, com a inteligência artificial, em vez de eu ficar preocupado do que isso pode significar para o meu trabalho, para o exercício da minha cadeira e como eu posso perder o meu emprego por causa disso. Exatamente. Essa era uma questão que eu estava aqui passando pela minha cabeça que eu ia fazer para você, né? Se dentro da sua esfera acontecia isso, se as pessoas traziam esse tipo de preocupação. Então, sim. Eu acho que sim, porém eu ainda vejo que tem muita gente que isso é um pouco velado, sabe? Ainda são coisas que, à medida que aquilo vai se aproximando de você, você vai conseguindo ter consciência, né, do qual é o sentimento que você tem em relação à tecnologia, né, à inteligência artificial. Mas eu vejo que é um caminho sem volta aqui, tá? E eu acho que a gente precisa ajudar as pessoas a caminharem nessa direção, entenderem que você encontrando quais são os teus talentos, né? Buscando esse repertório desde agora, isso só vai fazer com que você possa fazer outras coisas incríveis ao longo do teu trabalho, da tua carreira, nessa sequência de experiências profissionais que você vem a ter. Mas é algo que a gente precisa ter um protagonismo também, né? Tem muita gente que entende que o letramento sobre isso vai vir da organização. Eu acho que ele até pode vir através da organização. Eu vejo, né, os times de RH, né, já em parceria com outras áreas muito focados nesses assuntos. Você vê mindset para dados, né? Qual empresa hoje não tem isso na sua lista de competências? Mas tem uma parte que é do indivíduo, o protagonismo é dele, ele não deveria delegar a carreira dele para ninguém. Isso pressupõe você reconhecer os teus talentos e reconhecer também o que você precisa aportar de conhecimento para que você continue sendo competitivo nesse mercado, né? Cabe às pessoas, né, é isso que você falou, serem protagonistas das suas carreiras, né? E eu acho que tem também uma certa questão ainda com a IA do desconhecimento, né? Assim, pensando de uma maneira muito generalizada, de que as pessoas desconhecem como usar, né? E eu acho que é isso que falta, né? Acho que falta um pouco desse conhecimento e entender de que a IA é para todo mundo, é para todo tipo de serviço e que ela é um recurso a ser usado, né? Para que as pessoas possam trabalhar melhor e ter mais tempo para as questões mais estratégicas, né? É interessante você falar isso, porque eu acho que isso remete por uma outra competência importante, que é o quanto você está aberto ao novo, a ter curiosidade. Exato. Porque eu posso não ver valor, eventualmente. Mas eu não posso não ter ido lá, ter ousado, ter conhecido, e ter uma opinião que seja por algo que eu tenha elementos consistentes, entendeu? É que nem quando começa a lançar Snapchat e, né, uma série de coisas. Você pode até não fazer a adoção de uso, tá tudo certo. Mas eu acho que é legal, é importante você conhecer. Pelo menos pra você ter uma opinião, entendeu? Então eu entendo que todos os avanços de tecnologia é isso, assim, você pode até não incorporar isso pro teu dia a dia, mas aí eu te digo que em algum momento isso vai acontecer. Saiu uma pesquisa que falou que 41% das posições hoje no Brasil, já, de alguma maneira, já estão expostas à inteligência artificial. E esse é um indicador que só vai crescer e crescer cada vez mais rápido. Mas você tem que ter curiosidade, para pelo menos saber por quê. Até para você se perguntar por que não. É. Né? É isso.
E para finalizar, Ju, olhando para o futuro, qual que é a sua visão para o cenário corporativo nos próximos 5 anos em termos assim, de inovação? Como que você acha que metas de cultura, engajamento, atração e retenção de talentos, treinamento de liderança devem se alinhar com esses objetivos? Pergunta do milhão, né? Mas cultura é algo que leva tempo para ser moldada, né? A gente falou um pouco sobre isso. E se a gente quer uma cultura, né, que traga um ambiente inclusive, um mindset voltado para dados, né, com capacidade para a gente reagir e se antever a tudo que vai vir de mudança no nosso mercado, a gente precisa começar a fazer isso agora. Então, fomentar esse dia a dia agora. Não eu falo que a transformação ela não é fim, ela é meio para alguma coisa. Então, quando a gente constrói hoje as nossas estratégias em termos de companhia, a gente não pode se preparar para um cenário. Não tem mais um cenário, tem vários cenários, né? E dentro desse cenário, você precisa se perguntar, como é que estão as capabilities das pessoas que estão aqui para poder lidar com isso, né? O que a gente precisa fortalecer? Esse é um mapeamento importante que a gente precisa começar a ter e trazer cada vez mais quais são as perguntas que a gente ainda precisa responder como negócio. Porque isso vai nortear muito o que a gente precisa acompanhar em termos de KPIs, como a gente precisa direcionar os nossos investimentos. Eu acho que toda empresa deveria ter 30% do teu tempo voltada para a inovação. Eu acho tem vários modelos, claro, você pode ter uma diretoria de inovação, tem muita gente que tem e funciona, mas a inovação, ela acontece o tempo inteiro, então ela está muito nas pessoas. Então a empresa, quanto mais clareza ela dá de quais são esses cenários, né, de quais são as principais ameaças e o que a gente precisa fazer para chegar lá, mais você consegue direcionar a capacidade que as pessoas têm de criar. E esse dado é interessante, né? O brasileiro, essa pesquisa veio de um curso que eu fiz e a gente vê que o Brasil, ele não está entre os principais países em termos de inovação, de criar a inovação, de ditar a inovação, tá? Mas ele está entre os primeiros quando a gente pensa em difundir essa inovação, que vai muito para a execução, né? E como é que a gente muda isso para que a gente também passe a ditar um pouco mais qual é a inovação? Para mim, você tem que ter clareza de para onde você vai, quais são os cenários, né? E quais são as perguntas que o teu negócio precisa responder. Eu acho que isso é fundamental para empoderar as pessoas e a gente fazer uso dessa inteligência coletiva aí que a gente tem dentro das empresas. Perfeito. Então, cada um dentro do seu negócio tentar observar o que se encaixa melhor ali com o seu perfil, né? Para tentar aproveitar da melhor maneira, né? Essa inovação toda. Isso aí. Perfeito. Ju, muito obrigada. Obrigada. Espero que vocês continuem com esses talks, né? Porque tem muito conteúdo legal que vocês têm gerado. E fiquei feliz de como a RH está aqui também, porque eu acho que esse não é um tema, quando a gente pensa em tecnologia, a tecnologia é base. Esse não é um tema só de tecnologia, ele é um tema de negócio, é um tema de cultura. E isso passa, sim, por RH e passa por uma série de outras áreas. E acho que esse letramento que os nossos tomadores de decisão precisam ter cada vez mais e a gente precisa influenciar. Obrigada, Ju, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite, participado do nosso AI Talks by Hera Build. Obrigada pela sua audiência e segue a gente nas redes sociais hera.build.